Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo ao canal Palavra de Hoje, onde Deus sempre tem uma palavra para a nossa edificação. Bom, amados, hoje é o último dia, certo? Hoje é quinta-feira, dia 24 do mês de março, certo? De 2022. E hoje é o último dia que nós encerraremos a série falando sobre os 5 dons ministeriais. Iremos falar hoje acerca do dom ministerial do mestre. Pode ser chamado de mestre ou professor, mas a Bíblia habitualmente chama de mestre, certo? Hoje em dia nós chamamos de professor. É um dom que não é muito valorizado, digo assim, principalmente em igrejas que são mais periféricas, assim. Em igrejas históricas é mais valorizado o dom do mestre, mas em igrejas que têm o costume e o hábito de valorizar mais revelações, mais esse tipo de situações, o mestre não é muito valorizado, o que é uma grande pena, certo? Uma grande pena mesmo. Bom, se você não é inscrito no canal chamado Palavra de Hoje, lembre-se, se gostar do conteúdo bíblico, inscreva-se. E se você já é inscrito, lembre-se, você acionou o sino? Não? Então acione. E outra, gostou? Dê o like. E se quiser, comente embaixo. Nós estamos começando esse trabalho. Não é fácil fazer vídeos no YouTube, requer uma série de coisas, mas o canal está melhorando cada dia mais, certo? Que Deus possa sempre nos abençoar e sempre colocar no nosso coração a sua vontade. Amados irmãos, então vamos para o assunto de hoje. Vamos falar sobre o dom ministerial de mestre. Encontra-se a palavra que eu sempre leio para os amados irmãos, que é o tema da nossa série, encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ler? Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, estaremos encerrando aqui com o mestre. Bom, amados, como eu disse, né, infelizmente o dom de mestre, o dom ministerial de mestre, ele é pouco valorizado, principalmente no meio de pessoas que entendem que não é necessário ter conhecimento bíblico. Isso é apenas irrelevante, né? Mas na verdade não é assim. O mestre, assim como os outros dons ministeriais concedidos por Jesus quando ele foi assunto ao céu e quando ele deu o Espírito Santo, né, para morar na vida dos cristãos. E aí Jesus certamente ele foi criterioso, porque nós sabemos que, digamos assim, em um jogo de futebol, nem todos são atacantes, nem todos são zagueiros. Alguns são atacantes, outros são o quê? Zagueiro, outros são laterais. É assim mesmo na igreja, amados. Alguns foram chamados por Deus para serem bispos, que são pastores, na verdade. Outros foram chamados por Deus para serem evangelistas, e outros foram chamados para serem apóstolos, outros foram chamados para serem profetas, e outros foram chamados para serem mestres, certo? Se bem que Deus às vezes chama pastores e mestres, ou seja, Deus chama uma pessoa para ter dois dons ministeriais, certo? Isso daí é comum, não é difícil de se entender. Bom, amados, o mestre. Como o mestre atua? Eu vou estar falando aqui para os irmãos. O mestre, o professor, ele é aquela pessoa que é dotada por Deus de dois dons fundamentais. Esses dois dons, certamente, é o dom do conhecimento da palavra e da sabedoria da palavra. O mestre, ele tem que conhecer a palavra. Ele tem que conhecer a palavra. Não existe mestre sem conhecimento. Ele tem que conhecer a palavra, ele tem que saber o que está escrito na palavra. Mas não é um conhecimento superficial, é um conhecimento profundo. É um conhecimento diferenciado, certo? Ele tem que ser praticamente um especialista no assunto, correto? Conhecimento praticamente muita gente tem, mas conhecimento sobre aquela área, somente os especialistas sabem. E esse é o mestre. A sabedoria da palavra, irmãos. O mestre, é claro, tem que ter o dom do conhecimento da palavra, certo? Que é chamado muitas vezes de ciência da palavra. Mas é necessário também que tenha o dom da sabedoria da palavra,
sendo que são dois dons espirituais, né, que têm similaridade, mas também são diferentes, certo? Um é a sabedoria da palavra, o outro é o conhecimento dela, certo? Mas é importante que o mestre ele tenha esses dois dons, certo? Bom, o mestre, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é aquele que consegue lidar melhor, certo? Com o aspecto da interpretação de um texto, da compreensão do texto, da linguagem bíblica. Ou seja, o mestre, diferente dos outros, ele é aquela pessoa que lê o texto, ele compreende o texto e consegue também tirar uma boa interpretação do texto, uma interpretação objetiva, não é uma interpretação exegética, é uma interpretação exegética, né? Para quem não sabe o que é exegese, o que é exegese é muito simples. A exegese é quando você vai ler um texto, certo? E você vai fazer o quê? Você vai pegar uma interpretação que o texto está te dando. Ou seja, não é a sua opinião, mas é o que o texto está querendo dizer. Às vezes o texto pode ser compreendido, ou seja, é aquilo mesmo. Por exemplo, o sol, ele é de que cor? Amarelo, vermelho ou azul? Certo? O sol, ele tem cor amarelada. Então você não pode dizer que o sol é azul. Então compreender que o sol tem a cor amarelada é compreender que é aquilo. Você não pode interpretar. Muitas vezes na Bíblia tem textos que não são interpretativos, são compreensivos. Então você tem que entender que o mestre, ele entende o que é compreensão, o que é interpretação, certo? Então é claro que outros irmãos também têm que ter esse entendimento, mas o mestre, ele explora com mais facilidade isso, ele se aprofunda. Então o mestre tem mais facilidade de entender o que é uma interpretação, o que é uma compreensão. São coisas distintas. Compreender é entender que aquilo é aquilo. Interpretar é tirar uma coisa que se aproxime mais do entendimento da Bíblia, certo? Que se aproxime muito do entendimento bíblico. Existem vários textos que podem ser interpretados a bel prazer, certo? Mas o mestre, ele entende aquele texto de uma forma mais próxima do que a Bíblia quer dizer, certo? São vários textos que, por exemplo, o texto acerca de Moisés. Quando Moisés, ele recebe o seu chamado. Muitos profetas receberam o seu chamado. Moisés, ele viu a sarça ardente e Moisés, ele teve que tirar a sandália dos pés. Por quê? Para se entender o motivo de por que Moisés teve que tirar aquelas sandálias dos pés, vai ter que se fazer uma explicação histórica. Aí a pessoa vai ter que entender um pouco sobre a história. E o mestre é aquela pessoa que tem aquela capacidade de entender isso, certo? De forma histórica, porque ele vai se aprofundar. Porque Moisés teve que tirar a sandália dos pés. Será que era um costume dos povos da época? Porque o escravo não usava sandália e porque o nobre, as pessoas nobres utilizavam sandálias, porque Deus disse que aquele lugar era santo. Enfim, são coisas que o mestre tem maior facilidade de entender, correto? Daí ele tira uma compreensão e uma interpretação que é objetivamente bíblica. Bom, amado, no tempo de Jesus, nós sabemos que no tempo de Jesus era o período veto-testamentário. Muita gente pensa só porque o Novo Testamento, na Bíblia, está dividido entre Antiga Aliança e Nova Aliança, o Antigo Concerto e o Novo Concerto. Então, muitas pessoas entendem, porque o livro de Mateus, ele está dentro do Novo Testamento, que Mateus pertence ao período neotestamentário. Na verdade, não é bem assim. Jesus viveu no período veto-testamentário, certo? Por quê? Porque ali existiam rituais e leis mosaicas. Quando Jesus está na cruz do Calvário, o véu se rasga em dois. Mesmo assim, ainda assim, aquilo foi um ato simbólico. Ainda não havia iniciado o período neotestamentário. O período neotestamentário começa no livro de Atos dos Apóstolos. Mas é claro que muitos ensinamentos de Jesus serviam para o Novo Testamento. Muito do que ele falou servia. Agora, algumas coisas que ele recomendou que se fizesse não serviam mais. Por exemplo, Jesus, ele curou uma pessoa e ele recomendou que aquela pessoa fosse até
o sacerdote fizesse a purificação, tomasse aquele banho de purificação conforme recomendava a lei mosaica. Isso não serve para o Novo Testamento, isso servia para o Antigo Testamento, certo? Então o mestre tem essa facilidade de entender essas coisas, correto, amados? Então ali no período que nós chamamos entre aspas de Novo Testamento, os escribas eram chamados muitas vezes de mestre da lei. Qual era a função do escriba? O escriba, ele fazia cópia, né? Ele escrevia documentos. Ele traduzia muitas vezes do idioma hebraico para o idioma grego. Ele fazia isso. Então, o que acontece? Os escribas, às vezes, batiam de frente com Jesus, assim como os fariseus, certo? Os fariseus, eles eram membros de uma sociedade religiosa, que era a minoria no período que Jesus viveu na Terra, certo? Eles vinham de uma ramificação de um grupo antigo que existia. Esse grupo antigo deixou de existir e os fariseus passaram a existir no lugar deles. Esse grupo antigo era chamado de Hassidins, que vinha desde o tempo de Judas Macabeu, correto? Então, os fariseus, eles eram de fato aristocráticos. Eles vinham de uma elite rica, eles eram comerciantes, muitos deles eram mestres da lei, certo? E tinham os saduceus, que é um outro grupo, certo? Que de fato tinha um pouquinho maior de pessoas, um grupo maior de pessoas, mas eles eram liberais. Eles não eram tradicionais como os fariseus. Eles eram um pouquinho mais liberais. E também não criam em certas coisas que nós cremos e que os fariseus também criam, como a ressurreição, certo? Eles não criam muito nisso. Eles não criam também na questão dos anjos, certo? Eles não criam muito nessas questões. Eles até chegam a falar para Jesus acerca da mulher, né? Que ela morreu e aí de quem ela vai ser esposa, certo? Mas na verdade eles eram um pouquinho ateus quanto a essa questão. Eles criam apenas nos escritos de Moisés. Assim como o povo de Samaria, né? O povo samaritano, eles não criam muito nos profetas que eram judeus. Eles criam apenas nos escritos mosaicos, correto? Bom, Jesus, ele foi um mestre de destaque, mas antes de Jesus, lá no Antigo Testamento, nós vemos assim como iniciou tudo, certo? Como deu início a tudo. Foi com Esdra, o escriba. Esdra foi uma pessoa, de fato, muito piedosa. Ele foi uma pessoa fenomenal quando o assunto foi organização bíblica. Ele era uma pessoa que foi excepcional, certo? E diz a tradição judaica que Esdra, ele que formou o cânon bíblico, certo? Ele viveu no período de Neemias, de Malaquias, certo? Nesse período aí que o cânon vai se fechar. Então, Esdra foi o primeiro que nós temos menção entre as pessoas que estão inteiradas assim na palavra, que foi tido como o primeiro mestre, certo? E depois nós vemos ali Jesus, ele é considerado como sendo um mestre de grande destaque, porque ele não frequentou nenhuma escola rabínica, muito pelo contrário, tudo que ele conhecia porque Deus deu a ele esse entendimento, essa sabedoria. Tanto é que os fariseus ficaram espantados, né, com tanta ciência que ele tinha da palavra. E nós sabemos que quando ele era criança, ele estava ali conversando com os doutores da lei. E Maria e José estavam procurando Jesus. E estavam impressionados porque Jesus estava no meio de doutores. Não é como uma criança, principalmente uma criança dotada de tanta sabedoria, estar no meio de pessoas tão intelectualizadas da época, certo? E nós vemos ali Jesus dando uma aula para Nicodemos. Aí Jesus até fala para ele: tu és aqui professor, né? Vamos jogar por dias atuais. Tu é professor, né, universitário, e tu não sabe do que eu estou falando, certo? Ele deveria saber, porque tudo que Jesus falou estava registrado nas Sagradas Escrituras. E Jesus, ficou humanamente falando admirado, porque Nicodemos não sabia do que Jesus estava falando. Aí Jesus falou: se eu estou falando de coisas terrestres, coisas que estão na Bíblia, você não entende. Imagina você falar de coisas que nenhum ser humano ouviu falar. Então Jesus ficou de fato muito admirado, porque aquele homem, ele era muito respeitado, tinha um conhecimento muito amplo, mas ele não sabia, certo, das coisas que Jesus estava falando.
Se fosse pelo menos a samaritana, que era uma pessoa leiga, certo? Mas um mestre da lei. Bom, o apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele tinha dois nomes. Um era latino e outro era hebraico. O nome dele era Saul, ou no novo hebraico era Saulo, certo? Em homenagem ao primeiro rei que veio da tribo de Benjamim, Saul, que era inimigo ferrenho de Davi. Bom, então, o que acontece? Saulo, ele tem aquele encontro na estrada de Damasco com Cristo, quando aparece para ele, e ele, não é que ele deixa de ser judeu, porque ele continua sendo judeu. Ele é judeu de sangue e judeu de religião, só que ele muda a mentalidade dele, né? Ele passa a ser uma pessoa que tem esperança agora em Jesus, a quem ele perseguia, a quem ele tinha um ódio muito grande, porque ele achava que Jesus era líder de uma seita chamada os Nazarenos. Mas na verdade ele entende que Jesus apareceu para ele, porque Saulo ele era fariseu, os fariseus acreditavam na ressurreição. Mas como Jesus apareceu daquela forma, por quê? Porque Deus é sábio. Se alguém prega para Saulo sobre Jesus, Saulo não ia com certeza, digamos assim, acreditar. Mas ele apareceu de forma ressurreta, uma visão gloriosa, e afrontou Saulo. Então, Saulo, com certeza, ele creu na visão, como nós vemos, e se transformou em Paulo. Ele passou a pregar o Messias, a Jesus, a quem ele perseguia. Então, amados, o mestre, ele é muito importante em qualquer igreja. Eu lamento pelas pessoas que, assim, é bom crer em revelação, porque existe, eu já falei sobre isso, né, sobre a questão da revelação, porque toda revelação tem que confirmar o que a Bíblia diz, né? Revelação por sonhos, revelação por profecias avulsas, né, que falem da palavra. Enfim, visões, tudo isso existe no mundo atual. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, certo? Então, existe, né? Mas tem pessoas que não dão muito valor ao conhecimento da palavra, e o mestre é aquela pessoa, junto com os outros, que estão aí para edificar a igreja, através do Espírito Santo. E sem o mestre, a igreja fica ignorante, leiga, e aí torna-se uma igreja bastante, digamos assim, bastante sem base, certo? Sem base mesmo. E hoje em dia nós vemos essas loucuras que acontece principalmente em igrejas pentecostal. Muitas loucuras mesmo. Infelizmente, essas pessoas, elas precisam de mestre segundo a palavra de Deus, não mestre segundo o seu pecado, né? Então, amados, você ouviu mais um estudo bíblico da série que se encerra por aqui, chamada 5 Dons, os 5 Dons Ministeriais. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida como igreja, e que você possa compartilhar esse vídeo com grupos de WhatsApp, Facebook, etc, né? Que Deus possa abençoar você. Vou estar dando início a uma nova série em um canal, logo mais tarde, logo depois, certo? E irei estar falando sobre essa nova série que irei lançar aqui no canal Palavra de Hoje, certo? Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus, fique com Deus.